Momento na política, vamos falar com o vereador Luiz Augusto Lulina Conceição, já que o vereador Isaías de Diogo foi muito duro com o vereador Lulinha, dizendo que o vereador Lulinha tem o juízo de pinto e o miolo de pichilinga. Como é que o senhor vê essas acusações e principalmente os ataques a um dos maiores líderes desse país, Zé Ronaldo de Carvalho? Eu não vou nem responder esse cidadão que não merece nenhuma resposta minha esse questionamento. Não, você não vai responder lá o que ele falou? Isso. O vereador que foi líder dele, líder do governo, líder dele, ele foi um desrespeito dizer que o senhor tem miolo de cabeça de pinto e miolo de pichilinga? Essa é uma melhor resposta, não responder essa pergunta que você está fazendo agora. Como é que ele disse que o senhor e o ex-prefeito Zé Ronaldo de Carvalho está em cima do muro, onde todo mundo sabe que o ex-prefeito Zé Ronaldo de Carvalho apoia o atual prefeito Colbert Martins da Silva? Eu acho que ele foi infeliz em tentar fazer algum laço de direcionamento na questão do ex-prefeito Zé Ronaldo, quem que ele vai apoiar ou vai deixar de apoiar. Eu acho que é uma decisão do ex-prefeito Zé Ronaldo. Nós fazemos parte de um grupo político ligado, o Colbert Martins foi vice-prefeito de Zé Ronaldo, assumiu como prefeito, nós votamos em Zé Ronaldo, votamos em Colbert, e Colbert hoje está fazendo um bom trabalho, dando continuidade a tudo que Zé Ronaldo aí deixou, fazendo novas licitações, ajudando a cidade, administrando a cidade, e com certeza ele tem o direito de ser candidato. Se amanhã depois ele não querer ser candidato, iremos apoiar o candidato que eles indicar, que Zé Ronaldo e Colbert indicar. Mas o meu candidato, todo mundo sabe, tem direito de ser, se for o candidato, é Colbert Martins. Ele disse, vereador, que o senhor está em cima do muro e está esperando a decisão final do grande líder, o prefeito José Ronaldo de Carvalho. E o senhor bombardeou quando o senhor disse, e o senhor é um traidor, é falso, porque o senhor apoiou o deputado federal Zé Neto. Eu não sabia que o vereador Isaías de Diogo tinha apoiado o deputado federal Zé Neto. Como é que o governo aguenta com tanta traição? Apoiou o deputado Zé Neto na campanha, ele era ligado a Lázaro, traiu o Lázaro, todo mundo sabe que ele participou de várias reuniões com o Zé Neto, assessores dele apoiou o deputado Zé Neto, tinha carros, fotos com adesivo do deputado Zé Neto no carro dele na campanha política agora. E agora ele continua fazendo essa parceria junto com o deputado, participando de eventos, tirando foto, dando risada ao lado abraçado. Isso mostra que É um traidor. que está tendo um laço de amizade, porque eu disse a ele que a gente tem que ter lado. Certas coisas a gente tem que começar a evitar, porque está chegando um período eleitoral e o deputado já se lançou o nome a candidato a prefeito de Feira de Santana. Então, se o cara sabe que o cara é candidato a prefeito, começa a tirar foto com ele, começa ele mesmo divulgar as fotos, ou ele está querendo chamar a atenção do prefeito atual, eu não sei por qual motivo, e fiquei muito triste quando ele vem usar o nome de uma pessoa íntegra, de caráter libado, um bom administrador, que foi Zé Ronaldo, tentando fazer algum laço de interpretação, de discórdia entre Colbert e Zé Ronaldo. Eu acho que eles estão unidos por um só objetivo, pelo crescimento e desenvolvimento de Feira de Santana, continuar esse trabalho de desenvolvimento da cidade. Então, não só a vereadora Eremita Mota, que é que é governista e apoia o deputado Zé Neto, como agora o vereador Isaías de Diogo, o piolho de cobra. Como é que o senhor vê essa determinação, o prefeito aceitar, já que todos dois são detentores de muitos cargos? O prefeito já mandou o recado. Já mandou o recado. A ele e Eremita. Não, já mandou o recado que as pessoas têm que ter lado. Ele, da vida toda, teve lado. Não pode ter dois senhores, é um senhor só. Então ele tem que acender a vela só para Colbert. Não pode acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Então Colbert é Deus e Zé Neto é o diabo. Não sei, estou dizendo aqui... Só falou, tem que acender duas. É o dito popular, né? Deuses desses aí. O dito popular é esse que a gente usa. Mas eu gostaria de dizer aqui que eu sou uma pessoa leal e fiel, e todo mundo sabe. Ele questionou a questão do deputado federal José Nunes. José Nunes, quando eu fui apoiar Zé Nunes, era democrata. É o deputado que mais coloca verba para Feira de Santana. E o deputado que fui apoiar com aval de Zé Ronaldo na época, eu não conhecia Zé Nunes era amigo de Zé Ronaldo. E Zé Nunes foi um cara que eu apoiei e vou continuar apoiando, porque tem trabalhado por Feira de Santana, tem botado recursos, e veio a Feira de Santana e subiu no palanque de Zé Ronaldo 3 vezes aqui, pedindo voto para o grupo político Zé Ronaldo. Respeito por parte do vereador
Isaías de Diogo, a Vossa Excelência, o que é que está acontecendo? Ele hoje enalteceu o vereador Bia, enalteceu lá o Luizão, lá Luizão, dizendo que é a grande liderança, Bia, que é a grande liderança lá, e o outro rapaz, o Fortão, que eu esqueci o nome. Como é o nome? Me ajuda aí, produção. O Bia, lá da Conceição, que diz que Raimundão, que diz que são líderes verdadeiros lá da Conceição, desprestigiando o senhor. O senhor perdeu a sua credibilidade na Conceição, segundo o vereador Isaías? Rapaz, não gostaria de falar desses cidadãos, pessoas que andam em grupo de WhatsApp para querer atingir a imagem dos vereadores. O povo da Conceição me conhece. O povo da Conceição sabe o meu trabalho. O povo da Conceição sabe a minha luta. O povo do Santo Antônio também sabe a minha luta e que nós estamos sempre presentes atendendo a comunidade. Não está lhe dando dor de cabeça, né, vereador? Não está me dando dor de cabeça nenhuma. Porque não está dando dor de cabeça, sabe por quê? Porque o povo vai saber quem vai... O senhor provocou isso aí no WhatsApp. Aí eles estão usando a mesma coisa contra o senhor. Não provoquei no WhatsApp. O Isaías postou fotos em grupo de WhatsApp, onde alguns blogueiros fez nota publicamente e colocou na rede social. Quem fez a nota não foi eu. Essas duas pessoas que o senhor se refere foi assessor, trabalhou no seu gabinete, era seu braço direito. O que foi que aconteceu que eles romperam com Vossa Excelência? Nenhum dos dois nunca foi assessor. Foi lideranças políticas que trabalhou. Mas não era nomeação sua? Não é. Não era nomeado do senhor. Eu gostaria de pedir você para não falar no nome desse cidadão. Eu quero falar do meu trabalho, eu quero falar... O Raimundão não foi seu assessor, meu líder? Eu quero falar do trabalho que eu venho prestando, eu quero falar das obras que está acontecendo em Feira de Santana, eu quero falar e convidar o povo, talvez para amanhã, às 8 horas da manhã, estar no bairro da Conceição, participando de início de obras, de pavimentação de mais 7 ruas grandes no bairro da Conceição, reivindicação... O Bia e o Raimundão podem ir, não? Reivindicação, rapaz... obra é pública, qualquer cidadão pode participar de obra pública. Se o senhor tivesse direito a fazer um pedido hoje, Lulinha, você faça um pedido para jogar alguém no abismo, o senhor jogava o vereador Isaías, Raimundão ou Bia para jogar no abismo, um só para o senhor se livrar, jogar no mármore do inferno, qual dos três o senhor jogaria? Eu entregaria o tempo é dono de todas as coisas. Um pedido. O tempo constrói e destrói, eu entrego ao tempo.